Bom, falando em prêmio bilionário, né? Um jogador que já vale muito dinheiro e que tá nessa seleção brasileira, e aí eu concordo com o Bruno, eu acho que mais cedo ou mais tarde ele vai assumir a titularidade nessa seleção, é o Estevão. E tem notícia pra gente trazer aqui do Estevão, tá? O Luxemburgo, né, que foi aí, é um dos grandes treinadores da história do futebol brasileiro, ele deu uma entrevista e ele é o terceiro treinador mais vitorioso da história do Palmeiras, né? E aí, numa entrevista lá para a ESPN, o Luxemburgo, ele deu uma dica para o Estevão ser ainda mais fora de série. Abre aspas para o Luxemburgo. Ele disse: Estevão é craque. Pode virar um craque fora de série. Uma dica para ele virar fora de série é sair da lateral e vir jogar no meio. Ele já é craque na lateral, mas é um desperdício usá-lo ali. No meio, ele pode jogar centralizado, ir para a direita, ir para a esquerda e atacar o espaço. Ou seja, é o Luxemburgo, né, falando que trocaria o Estevão de posição para ele jogar mais centralizado. Uma coisa que não dá pra gente também ignorar é que o Luxemburgo foi um dos grandes treinadores da história do futebol brasileiro. Já foi seu treinador, velho Vamp, em muitas ocasiões. Você concorda com o Vanderlei? Claro que a gente falando isso também é um questionamento ao Abel, né? Ó, o Luxemburgo falou isso, o Abel não, o Abel bota ele pra jogar na ponta. Realmente ele poderia virar mais fora de série ainda pelo meio, deixando claro, eu já acho ele muito fora de série pelas pontas. Se mudar a Vamp, ele não pode até cair de rendimento, ou você concorda com o Luxa? Na base ele joga pelo dentro, viu? Quando ele jogava na base, ele jogava como meia. Eu acho que dá para aproveitar sim ele nas duas beiradas, até mesmo na ponta esquerda mesmo, e na ponta direita com a perna trocada e por dentro. Essas três funções ali, eu acho que um atleta, principalmente hoje com a evolução do futebol mundial, não pode se agarrar só a uma posição, né? O Rafinha está se adaptando por dentro, por isso está fazendo tantos gols no Barcelona. Arremata bem de fora da área e está começando uma temporada diferente. Eu acho que o cara, fora assim o 9, que é pivô, tipo o Pedro, que tem que jogar ali por dentro, mas hoje a posição que joga o Estevão dá sim para ser aproveitada por dentro e aí cair para o lado direito, cair para o lado esquerdo, participar mais, não ficar aberto como um pembolim lá, parado. Dá sim para fazer essa função. O Luxemburgo tá certo. Bom, o Luxemburgo tá certo pro Vampeta, tá certo para você, Flávio Prado? Realmente, o que ele quis dizer ali? Pro Estevão ser meio que um camisa 10, né? Para ele ficar centralizado e depois abrindo para a esquerda, abrindo para a direita. O Rodrigo faz isso, o Rodrigo joga nas três. Na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. Fala, Vamp, você quis falar? Não, tô falando que o Rodrigo faz isso, o Rodrigo joga nas três. Sim, jogando centralizado, seria meio que um camisa 10, né, Vamp? Não, 10. Flávio, concorda com o Luxemburgo? Hoje esse jogador, no futebol moderno, ele está sendo chamado de 8,5. É o box to box, olha como eu tô enjoado hoje, box to box, e o cara que pode preparar uma jogada. Eu acho que isso aí tem que ser craque, tem que ser muito bom para fazer isso. Eu acho que o Estevão tem esse nível para fazer, acho que ele cresceria muito jogando nesse posicionamento, que era, como disse o Vampeta, posicionamento da base, o cara que chega com todo o campo pela frente e vai optar pelo lado que ele quer jogar. Só os treinadores muito fora de série é que enxergam algumas situações. Quando o Messi começou a jogar, ele queria jogar como o Ronaldinho Gaúcho, vindo da esquerda para o meio. E foi duro para o Guardiola convencê-lo de que ele tinha que jogar mais pelo meio, mais perto da área. Isso aconteceu, eles começaram a treinar, a discutir sobre o tema, mas o Guardiola respeitando o momento do Messi, ele ainda não era o Guardiola de hoje, até que chega um jogo contra o Real Madrid, tá 2-0 pro Real Madrid, ele fala, vamos testar aquela opção? E aí ele entra e o time mete 5-2 e tal, e a partir dali o Messi virou o que virou. O Messi seria um jogador
inferior, se ele seria um jogador ruim, se ele não tivesse feito esse movimento? Óbvio que não. O Messi é um extra-série e seria um extra-série da mesma forma. Mas muitas vezes um grande treinador pode auxiliar o jogador a ser ainda melhor, mais útil. Então eu vejo o Estevão, acho que essa postura do Luxemburgo, ela é perfeita. Eu daria ao Estevão a amplitude que ele precisa ter, não ficar limitado só a um lado do campo, depender mais da bola chegar por opção de alguém do meio que não tem o nível dele. Para mim seria um crescimento de carreira para ele jogar mais centralizado, sim. Você concorda também, Bruninho? Ele pode jogar centralizado, como o Vamp lembrou, ele jogava assim na base e ele é talentosíssimo, né? E o que o Luxemburgo quer dizer aí, que faz todo sentido, é que para ele, às vezes ele está na direita, ele estar na direita, ele joga muita bola ali, mas ele pode ter um espaço maior de campo, ele pode, além de ser um atacante, ser um armador, no lado ele também pode ser um armador, partindo do lado para dentro. Ele é, de certo modo, também um armador no time do Palmeiras, mas ampliaria o espaço de campo dele. Então eu acho que pode acontecer sim, e vai acontecer em algum momento. O Neymar mesmo também passou por isso, né? O Neymar veio jogar por dentro e pode jogar em qualquer uma. O Neymar é um cara que só na direita ele não se adaptou bem, mas é um cara que podia jogar bem por dentro, na esquerda e de centroavante. O Estevão, de centroavante eu não vejo, mas pode jogar na direita, na esquerda e por dentro. O Rodrigo, o Vamp citou, o Rodrigo faz as 4 funções do ataque. De 9 ele pode jogar também. O Rodrigo consegue jogar bem nas 4 funções. E acho que isso é fundamental para um jogador de um nível alto. E o Estevão é um jogador de nível alto e vai para a Europa ano que vem, vai estar na seleção brasileira por muitos anos. Bruno, só vou te interromper rapidinho aí para a gente voltar para a Rádio Jovem Pan. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Bruno Prado falando aí sobre a ideia do Luxemburgo, do Estevão jogar mais centralizado para ser ainda mais fora de série, Bruno. Eu acho que isso vai acontecer, já jogava assim na base e é um cara que tem total capacidade de jogar na ponta direita, na ponta esquerda e pelo meio. Aí eu citei alguns outros. Rodrigo faz qualquer uma das 4 funções do ataque: esquerda, direita, meio e centroavante. O Estevão como centroavante eu não vejo. Neymar, esquerda, meio e centroavante, faz, tranquilo. O Vinícius Júnior no Real Madrid, nos últimos 2 anos, ele não é mais um ponta esquerda. Ele até parte da esquerda, mas ele joga mais centralizado. Depois da saída do Benzema, o Ancelotti adaptou o time com uma dupla de ataque. O Vinícius antes jogava bem próximo ali da lateral, bem pelo lado. Agora ele joga um pouco mais por dentro. Então, isso é fundamental para o jogador fazer mais de uma função. Eu acho muito maluco quando fala, não, esse cara não jogou bem porque ele jogava um pouquinho para a esquerda, agora ele foi um pouquinho para a direita. Então, ele é um jogador limitado. O jogador de alto nível, um cara que quer jogar na seleção, quer jogar a Copa, quer jogar bem na Europa, ele pode jogar. Não digo botar um centroavante para jogar de lateral esquerdo, mas não, assim, um cara de ataque. Ele pode fazer 2, 3 funções do ataque. Um lateral mais marcador. Ele pode virar um zagueiro. Ou um zagueiro um pouco mais rápido, habilidoso. Ele pode jogar na lateral. Isso é muito natural em toda a parte do mundo. É uma situação, né, que a gente vê o Estevão crescendo muito. Muitos já têm o Estevão aí como a principal revelação do futebol brasileiro, e parece que o Marca concorda com o que eu falei lá desde o início. Que eu falei desde o início, na época, muita gente me criticou, quando eu falei, o Estevão me impressiona muito mais do que o Endrick. E na época, como o Endrick já estava bombando, Real Madrid, seleção brasileira, muita gente falou, Pilhado tá falando besteira. Eu, cada dia, acho mais que eu tava com a razão. Eu acho o Estevão bem mais jogador que o Endrick. Eu posso calar minha boca se pro futuro o Estevão cair, o Endrick se tornar maior que o Estevão. Como tinha muita gente que falava que o Ganso era melhor que o Neymar, né? Tinha muito. E o Neymar se tornou muito melhor que o Ganso. Agora, eu acho o Estevão bem acima do Endrick. Eu acho o Estevão muito completo. Eu só não sei se ele sabe cabecear. Só que o Marca, que é da Espanha, ele fez uma publicação na manhã de hoje exaltando o Estevão. A manchete era a seguinte: Messinho agora é o rei. É o maior talento que surgiu no Brasil desde Neymar. O começo do texto, que é opinativo e é escrito pelo jornalista Alberto Rubio, começa com as seguintes palavras:
o Brasil se prepara para coroar seu novo rei. Olha aí, é até meio exagerado, tá? É até meio exagerado. O rei, quem a gente chama é o Pelé. Nem Ronaldo a gente chamou de rei, Neymar a gente não chamou de rei, Romário a gente não chamou de rei, Zico a gente não chamou de rei. Então o rei eu acho até meio exagerado. Agora, é o maior jornal esportivo de Madrid chamando o Estevão de o grande talento que surgiu no Brasil desde Neymar. Seria também uma cutucada no Endrick, Bruno? Não sei se eles fizeram com a intenção de cutucar o Endrick. Porque é de Madrid, né? Eu só pensei por isso. Pode até ser, mas eu acho que são jogadores diferentes e acho o Estevão mais talentoso. O Endrick é um cara mais de força. O Endrick é um cara de força arrancada e pode ser excelente, assim. O Endrick eu acho que será um excelente jogador. Eu comparo o Endrick, eu coloco o Endrick assim, não exatamente igual, até porque ele é bem menor de tamanho, assim, de físico mesmo. Eu acho que o Endrick ele pode ser algo próximo do Adriano. Um cara de força, canhoto, só que o Adriano era maior que o Endrick, né? Era mais alto e cabeceava muito bem, até pelo tamanho dele. O Estevão é mais da linha Ronaldinho Gaúcho, Neymar, é mais dessa linha. Então acho que são características diferentes. Um é um cara de força, velocidade, arranque, que faz gol, que é ótimo. E o outro é mais mágico, assim, é um cara que vai desequilibrar, vai entortar o adversário, vai abrir buraco na defesa do adversário, vai meter companheiro na cara do gol, vai fazer gol. Ele é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, né? E não é um centroavante. Então eu faço, entre os dois eu coloco esse ponto. O Endrick, um cara como o Adriano, mais ou menos, imaginando que os dois cheguem ao máximo que eles podem, né? Eles ainda são novos. E o Estevão, mais da linha Ronaldinho Gaúcho, Neymar, falando de característica, né? Não exatamente se é igual, se é melhor, igual, pior. Isso a gente vai ver no futuro. Flávio. Eu concordo bem nessa linha que o Bruno falou. Acho que são características diferentes. Um é mais talentoso, o outro é mais força. Aí, até onde vai chegar, obviamente, como diz o Vampeta, na baba, é claro que eu escolheria o Estevão, né? Ele é mais talentoso, ele tem mais coisas para fazer. Ele é mais criativo. Agora, o Endrick é um jogador extraordinário. Acho que o Endrick vai fazer um papel excelente na seleção. Aliás, eu inclusive não deixaria nem o Endrick fora da seleção brasileira. Eu convocaria, independentemente dele estar jogando ou não no Real Madrid. São coisas diferentes. Eu convocaria o Endrick, a exemplo do que está acontecendo com o Estevão. Convocaria facilmente. Mas assim, em termos de jogador, de nível de jogador, o Estevão ele é mais dotado como craque do que o Endrick. O Endrick é um jogador de um nível muito alto, mas é um jogador mais de força e de explosão. Sim, mas você concorda, Flávio, quando ele diz rei, ou você acha exagero? Eu vi o Pelé jogar, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Soma todos e não dá metade. É sério? Todos que você citou aí, pode somar todos que não dá metade do Pelé. Tá, então vamos lá. Se citar Ronaldo, Romário, Zico e Neymar, não dá metade do Pelé? Não dá. Caramba. Eu acho o Pelé o rei, eu acho o maior da história, só que o Flávio viu, eu não vi. E o Vampeta que tá aí na mesa, Flávio, já falou que pra ele o Zico seria maior que o Pelé se ganhasse uma Copa do Mundo. O Zico, não o Flamengo. Gente, eu acho que colocar Pelé em qualquer discussão de bola é sacanagem. Não dá pra comparar com Messi, com Cristiano Ronaldo, com Maradona, com nada. Ele tá num outro patamar. O futebol é um antes e outro depois do Pelé. É outra conversa, é outro papo. Inclusive o futebol brasileiro. Ele passou a ser respeitado depois do Pelé. Aí é outra conversa. Aí é um nível, assim, né? Muito elevado, muito elevado. E até sacanagem querer colocar isso num peso desse tamanho num garoto como Estevão que está começando no futebol. Até é sacanagem. Não, e outra coisa. Fala, Flávio, você queria concluir? Não é isso. Eu acho que é sacanagem dar um peso desse pro garoto, entendeu? Não tem o menor sentido isso. Não é impossível ter um cara do nível do Pelé. O Pelé era veloz, ele ambidestro com a perfeição nas duas pernas, cabeceava de maneira espetacular, tendo 1,71 m, uma força física extraordinária, malandro, malvado, durão, pegava o jogo, não pipocava. Nossa, é outra coisa, é outra conversa.
Eu vou querer escutar o Vamp também, né? Porque, claro, o Vamp jogou bola, porque eu sempre falei, o Estevão pra mim é o cara, é o que vai ser. Agora, quando falo o Estevão pode ser o melhor depois do Neymar, muito pode se comparar com o Neymar. E aí eu vou perguntar pro Vamp já sobre essa comparação, né? Estevão e Neymar, será que o Estevão tem nível? Eu acho que o Estevão vai jogar muito. Mas será que o Estevão tem nível para chegar ao Neymar? Porque eu mesmo falei aqui no programa, cara, para mim o Estevão pode chegar ao patamar do Neymar. Só que aí, um amigo meu me mandou um vídeo comparando o Neymar com o Estevão e mandando lances do Neymar. Aí eu falei, realmente eu acho difícil o Estevão chegar ao talento do Neymar. Eu vou querer ouvir do Vamp isso, se vai dar para comparar na opinião dele, porque o Estevão com 17 anos já tá fazendo muita coisa. Vamp, Estevão sendo comparado ao Neymar, dá para comparar o talento ou não? Ainda não. Se pegar na mesma idade, na mesma época, o Neymar ainda está na frente. É só isso que você vai falar? É sério? Eu chamei tanto... Ainda falta tempo, pô. Falta tempo, cara. Você quer que eu fale? Não, falta tempo para acabar o programa, pra esticar um pouquinho. Que você ia explicar... Aí a tua resposta é, ainda não. É frio isso. E calculista, rápido, papufo, não tem história. Ainda não dá para comparar, muito longe. Você acha que ele tá muito longe do Neymar? Muito. Olha aí, ó, concorda, Bruno? E pelo amor de Deus, Bruno, explica. Sim. Se ele pensou falar, tem tempo, tem 4 minutos ainda, pô. Bom, sobre 4 minutos ainda, pô. O cara fala assim, não, você tá morto. É ridículo, ele é ridículo. Pegando o Neymar do início, eu acho que o Neymar, ele é mais artilheiro que o Estevão e a perna ruim do Neymar é melhor que a perna ruim do Estevão. E os dois vão bem, assim, o Estevão, se cai na direita, ele vai bem, assim, o Estevão, até no jogo com o Grêmio, ele cortava pro fundo e não pra dentro, né, ele cortava pra direita e metia o cruzamento de perna direita, contra o Corinthians mesmo, ele meteu um cruzamento de perna direita no início do jogo, acho que foi, não lembro quem cabeceou e o Hugo fez uma baita defesa, mas o Neymar, ele finalizava também de perna esquerda muito bem, o Neymar, ele tinha muita facilidade, o Neymar vai cortar pra direita, né, às vezes ele cortava pra esquerda e batia no gol de esquerda, então acho que o Neymar, ele tem mais recurso, mas o garoto, ele pode se aproximar bem. Acho que o Estevão tem um potencial para ser um jogador que pode sentar ali na mesa bem próxima dele. Flávio. Eu acho também que acho muito difícil que ele alcance o nível que o Neymar alcançou, mas acho que será um jogador extraordinário. E dentro da primeira pergunta que você fez, sim, eu acho que é o melhor jogador que apareceu no Brasil depois do Neymar. Tudo indica que ele será realmente um protagonista em seleção, vai fazer muito sucesso, vai fazer sucesso na Europa. A única dúvida que eu tenho é o time que ele escolheu para jogar na Europa. O Chelsea realmente ele é um cemitério de promessas, né? Então estou um pouco de receio com relação a isso. Quanto ao resto, é um jogador de um nível muito alto, realmente muito bom, mas não chega ao nível do Neymar. Acho que é muito difícil que ele chegue ao nível que o Neymar chegou. O que eu acho é o seguinte, eu acho que nível técnico não vai chegar, tão cedo não vai ter. O Neymar é muito acima da média. Tem até louco no Brasil, como o meu amigo Marcos André, que diz que no auge o Neymar foi melhor que o Ronaldinho. Aí eu não acho, no auge eu não acho. Mas o Neymar, o nível técnico é surreal. O que eu acho que pode acontecer, como eu já disse que eu acho que pode acontecer com o Vinícius Júnior, e que às vezes os fãs do Neymar ficam bravos e podem ficar, é a carreira ser maior que a do Neymar. Porque, o Vinícius Júnior, o cara já tem 2 Champions League, sendo protagonista do Real Madrid. Para mim, o Vinícius Júnior, com o tempo, vai se firmar de vez com uma carreira maior que a do Neymar, de conquistas, de títulos, mereceria ter o prêmio, merece, né, que vai ter o The Best ainda. Pode ter ainda um prêmio de melhor do mundo, que o Neymar não teve, ganhou 2 Champions. Eu acho que a carreira, e o Estevão, eu penso dessa forma, eu acho que nível técnico, ninguém tão cedo vai igualar o Neymar. O Neymar é muito acima da média. E é difícil surgir um talento, porque, vamos ser claro aqui, gente, nível técnico, nem Romário e Ronaldo tiveram. Só que eles foram mais decisivos que o Neymar. Eles foram mais geniais que o Neymar. Eu acho que eles foram mais geniais. Eu acho que eles já pegavam a bola sabendo o que eles iam fazer. Mas se você for pegar habilidade, até mais que esses 2 ele teve, ou eu tô exagerando, Vamp?
Neymar fica muito aquele negócio em cima de Copa do Mundo e tal, mas o Neymar joga muita bola, pô. Não, mas nível técnico, o Neymar tá acima do Romário e do Ronaldo? Não, tá ali no mesmo patamar. Nível técnico, habilidade? Habilidade, mesmo patamar. Eu acho que o Neymar é até mais habilidoso que eles. Então, é isso que eu tô falando. Eu acho que a habilidade ele tem até mais que o Ronaldo e Romário. Só que o Ronaldo e Romário eram mais decisivos, mais geniais. Conquistaram Copa do Mundo, como sempre diz o Bruno. Isso pesa muito. Agora, o Estevão pode ter uma carreira maior que a do Neymar. Isso pode, né, Bruno? Pode, ele tem um caminho enorme. Se bem que isso é uma coisa que eu não concordo tanto, que eu acho que isso vai muito da expectativa. Acho que a carreira do Neymar é brilhante. Só que pelo fato dele... É a tal Copa do Mundo a diferença, né? Pelo fato dele não ter vencido a Copa, as pessoas colocam o Neymar como uma decepção. Isso eu não concordo muito. E acho até que nesse caso eu sou minoria. Mas Bruno, antes que acabe... Eu nem digo só Copa. O Neymar não tem nenhum título pela seleção brasileira, tirando a Copa das Confederações. Champions, ele tem uma. Ele poderia ter muito mais se ele ficasse no Barcelona. É isso que eu digo. Eu acho que ele tem pouco título pro monstro que ele foi jogando bola. Assim, título, ele tem a Champions, ele tem Campeonato Espanhol, ele tem francês, ele tem Libertadores, ele tem Copa do Brasil, ele tem a Olimpíada, que hoje as pessoas não ligam, mas era uma pressão gigantesca em cima da seleção brasileira a cada Olimpíada. Sim, o que falta para ele é a Copa, é o que faltou. O Barcelona, o Neymar, uma coisa que também eu acho que o atrapalhou um pouco nessas comparações. O Messi e o Cristiano Ronaldo são caras que eu acho que o maior deles não é nem o talento, é a longevidade. E essa longevidade dos dois é muito raro. E nem o Neymar teve, nem o Ronaldinho Gaúcho teve, nem o Ronaldo Fenômeno teve, ninguém. E pelo fato do Neymar ter sido contemporâneo deles, fica aquela coisa, se o cara jogou 15 anos alto nível, por que ele não jogou? Eles são exceções. A regra é mais próxima do que foi a carreira do Neymar. Eu acho que o Neymar deve muito não só na Copa, tá? Na seleção mesmo. E eu acho que ele poderia conquistar mais Champions, na verdade. Que ele teve uma. Você vê, o Vinícius Júnior já teve 2 e o Neymar não conquistou nem a Copa América, que eu acho que é a segunda competição mais importante. Olimpíada é aquilo, só o brasileiro ligava. Né? Porque ninguém liga. Contanto que a Alemanha, que chegou na final contra o Brasil, tinha ninguém. Tinha nenhum jogador praticamente conhecido.